Bom dia, moçada! E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre a economia europeia. Vamos falar daqueles que mais se destacam na sua economia atual e também aqueles que estão em busca do desenvolvimento, para a gente ver a questão da desigualdade também que assola o continente europeu. Por incrível que pareça, mas é isso que também acontece. Mais para o final da aula, nós vamos dar atenção aos conflitos dos Balcãs. Então, bora lá. Não vamos perder tempo não e vamos começar. O conteúdo da aula, como eu já disse, está aqui, ó, começando a aparecer para você aí sobre essa Europa. Como que a gente vai trabalhar? Lembrando da questão do continente europeu, temos a União Europeia, que a gente já falou em algumas aulas gravadas aí anteriormente. Então, vamos focar daqui por diante. Não vamos entrar totalmente nessa União Europeia. Porém, a gente sabe que tem um bom desenvolvimento e a boa representatividade do bloco. E aqueles países que, como vocês podem observar, estão procurando a entrada, como já citamos em aulas anteriores. Nós temos aí hoje Alemanha e França, que se destacam bastante pela representação econômica atual, principalmente no campo de alta tecnologia, automobilística. No caso da Alemanha, ela faz essa inserção muito bem, Volkswagen. No caso da França, temos a Peugeot. Então, temos empresas aí que se utilizam disso e que chegam para nós aqui no nosso dia a dia. Muitos de vocês aí já viram automóveis dessas duas fábricas e, consequentemente, desses dois países. Além também temos a engenharia genética, que se desenvolve bastante. A França é um dos principais países produtores de grãos lá na Europa, grãos e cereais. Então, logicamente, que essa tecnologia, essa engenharia genética, atrelado aí nesse caso a biotecnologia, vai aparecer também com bom destaque. Química fina, energia nuclear, entre outros que vão aparecer por aí. Então, dando continuidade, vamos mostrar, e vai aparecer aqui, ó, uma tabela de indicadores sociais. Esses indicadores representam o IDH, a expectativa de vida, PIB per capita, população, área e a sua classificação atual no PIB. Você pode observar que apareceu Irlanda. Quem poderia imaginar o desenvolvimento econômico da Irlanda ser tão favorável ou tão à frente de outros países que nós tanto falamos aí? Questão industrial, desenvolvimento até extrativo também, faz com que a Irlanda tenha esse destaque. E você pode observar que tem um IDH bem alto, 0,942, dados aí do último ano. Então nós podemos observar bem essa diferenciação em relação a outros países que a gente poderia imaginar que estivesse aí ao topo desse desenvolvimento humano. Depois, seguido aí pela Alemanha, Holanda, pulei a Suécia. Suécia está tendo aí uma complicaçãozinha por conta do coronavírus. Eles resolveram não fazer o isolamento social. O primeiro-ministro sueco já disse ter se arrependido de não ter tomado as providências necessárias referente a esse isolamento. Vamos ver aí os próximos capítulos. Porém, a Suécia é um país nórdico, fica lá com 0,937. Então você pode observar que é bem desenvolvido. E o que chama atenção, a expectativa de vida. Todos esses aí você pode ver que está na casa de 81, 82 anos. Ou seja, a riqueza econômica do país, o desenvolvimento humano, faz com que essa expectativa de vida fique cada vez mais alta. Lembrando mais uma vez que a gente tem que observar o que é o IDH? Educação, saúde e renda. Então isso nós precisamos levar em consideração, ok? E aí depois nós temos Dinamarca, da Finlândia, outro país nórdico também, que tem bons índices. Então nós juntamos ali Noruega, que a gente vai falar mais à frente, e nós temos também esses outros dois, Suécia e Finlândia. Podemos aí também citar a questão da Bélgica, que tem bom avanço industrial, Luxemburgo com seus minérios, e além de Eslovênia e Espanha. Espanha saindo de uma década aí terrível para a questão econômica, mas conseguindo alavancar aí um pouco a sua economia, principalmente com o comércio. Temos também ali a diferença entre centro e periferia. O que seriam esses dois termos? Centro
referente onde estão localizadas, na verdade, as principais fábricas, indústrias. E na Alemanha, por exemplo, nós temos a região de Düsseldorf, que tem essa boa amplitude econômica, que acaba distribuindo boa parte da produção alemã para outros países da Europa e até mesmo para outros continentes, saindo ali da região então de Düsseldorf. Colônia também, outra cidade representativa. Não apenas a cidade de Berlim, porque Berlim acaba ficando mais como capital, uma representação política mesmo. E aí, Düsseldorf tem o rio Ruhr. Esse rio Ruhr, ele vai acabar desembocando no rio Reno. E esse rio Reno, na Holanda, possui então a cidade de Roterdã, o principal porto europeu, não só holandês. E aí esse porto acaba distribuindo para outros continentes boa parte da produção europeia. Então, são representações centrais. Quando a gente fala de representação periférica, são regiões mais afastadas desses grandes centros industriais. Então, nós vamos pegar outros países, outras regiões, como Belarus, vamos pegar a Ucrânia, vamos pegar outros países ali que possuem uma necessidade, às vezes, de tentar estar nesse meio, porém acaba não conseguindo pela distância, pela questão do transporte, de levar esses produtos. Então, nós chamamos isso de periferia. Então, nós temos os grandes centros, as principais representações econômicas, e nós temos os países mais afastados desse centro, que nós chamamos então de periferia. A partir do momento que você passa a entender e a estudar um pouco mais os países, você percebe que a Europa não é tão homogênea igual geralmente a gente observa e acaba falando, tá? E aí nós vamos aparecer com essa periferia. Esse primeiro quadro que eu mostrei para vocês, essa primeira tabela, são os países do chamado centro. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela, vai aparecer aí, a tabela dessa periferia que geralmente a gente fala. Detalhe, não são todos. Por quê? Pode observar aí, ó, nós temos República Tcheca, França, que aí já faz parte do centro, Malta, Itália, que também faz parte do centro, Estônia, Chipre, Grécia, Polônia, Lituânia, Eslováquia, Letônia, até lá na Romênia, aí já fazem parte mais dessa periferia, tá? E você pode observar que diminui bem a questão do IDH. O IDH lá que a gente estava vendo era 942, a Espanha mesmo, que era o último, era 0,897. Agora a gente já vai para 0,891, que é o caso da República Tcheca, e termina na Romênia com 0,816. E você pode observar que a questão da expectativa de vida também cai bastante. Ah, professor, de 83 para 79 não cai tanto assim não. Se a gente for analisar que é uma média, acaba caindo sim. Então a gente cai em no mínimo 5, 6 anos em média em relação à expectativa de vida. Isso demonstra muito o desenvolvimento em outras áreas que não seja saúde, renda e educação, que é a questão do IDH. Então vai ser também a questão do lazer, a questão da moradia, a questão do transporte, a questão ali referente até mesmo à segurança, enfim. Vão entrar outros indicadores sociais que vão fazer com que essa expectativa de vida caia, que não fique igual aos outros países. Só que aqui você pode observar igual Portugal. Portugal está do meio para o final da tabela aí e tem uma expectativa de vida de 81 anos. Isso é bem significativo. Em contrapartida, nós temos aí Chipre. Chipre é uma ilha, tá, pessoal? Uma ilha, vou colocar o país aqui, a localização para você ver onde fica o Chipre, mas é uma ilha que não tem tanta representatividade assim no cenário econômico. Não, então ele acaba ficando bem, né, relativo aí nessa posição mais intermediária, tá? Então tem essa colocação aí. Mas aí você pode observar, por exemplo, a Bulgária e até mesmo Letônia, 75 anos a expectativa de vida. Considerando 82, 83, no caso Malta, que é uma ilha também, vou colocar a posição dela aqui para vocês geograficamente falando, e colocando uma ilha 83 anos, enquanto esses outros países 75. Então são 8 anos de diferença. É bem grande a realidade econômica aí, então acaba sendo bem distinta.
Tá? Então nós temos aí uma chamada outra Europa. Dois países que não fazem muita questão de estar no meio da União Europeia, têm suas economias distintas, então trabalham de formas diferenciadas, que é a Noruega e a Suíça. A Suíça é considerada até meio que um país neutro, quando o assunto é meio ambiente, quando o assunto é economia, quando o assunto é direitos humanos. A Suíça sempre acaba aparecendo ali para ser representada e tendo as reuniões aí da cúpula da ONU. Então a Suíça tem sim muito essa participação política efetiva, porém econômica ela prefere seguir a vida dela mais tranquila. Então tem bons ali comércios relacionados a laticínios, questão de chocolate, né? Todo mundo aí tem a referência dos chocolates suíços, relógios, então aquela tecnologia um pouco mais fina, então acaba que Suíça tem uma boa amplitude mundial referente a isso daí. Outro país que começa a se destacar é a Islândia, que tem bons parâmetros relacionados a IDH, está tentando buscar aí uma vaga, como a gente já viu, na União Europeia, e está buscando, então, ampliar o seu campo industrial. As indústrias, então, na Islândia estão desenvolvendo cada vez mais, e aí fazendo com que o país tenha essa visão econômica mais internacionalizada. Por ser uma ilha, e uma ilha tecnicamente de gelo, mais ali ao noroeste do continente, então ele acaba não sendo tão assim favorecido em relação a transportes ou outros mecanismos próximos e parecidos. Por conta disso, a Islândia demorou, digamos assim, para fazer com que ela aparecesse no cenário internacional. E o destaque principal do país acaba sendo o quê? O turismo. Por incrível que pareça, por ser uma região gelada, mas acaba atraindo turistas para principalmente usufruir das suas fontes termais. É isso mesmo. Do mesmo jeito que o pessoal vem aqui para Goiás, né, para Caldas Novas, o pessoal vai para lá também, para a Islândia. E olha o contraste, uma ilha de gelo que possui água quente, água natural, os geysers ali, então acaba o lençol freático ali pela proximidade, a espessura mais fina, acaba fazendo com que essa água fique quente. Então ali próxima a regiões vulcânicas e tudo mais, acaba então sendo favorecida nesse ponto. Imagine só, você está num lugar onde só tem gelo e do nada você acha um buraco com água quente. É mais ou menos dessa forma que acaba ocorrendo lá na Islândia. Entendido, pessoal? Então eles acabam aproveitando também esse calor para a produção de energia. Então energia geotérmica ali. Então acaba usando aí para aquecimento de estufas, onde eles conseguem, por exemplo, cultivar ali as suas hortaliças ou até mesmo uma plantação não tanto sofisticada, ok? Então essa é a característica da Islândia. Outro ponto que a gente pode falar é a questão da Noruega, eu acabei falando da Suíça, mas não falei diretamente da Noruega. Noruega fica ali na Península Escandinava, então fica no extremo norte ali do continente europeu, então uma latitude muito elevada, praticamente polo norte, e aí a principal atividade econômica é a extração de petróleo e gás natural, que acaba sendo ali, de acordo com o passar dos anos, os séculos, acabaram então formando essa fonte de riqueza mineral ali na região. Eles acabam também dependendo bastante da pesca. Mas outro ponto que chama atenção, e até utilizando o petróleo e a extração de gás, é a produção de energia, que é outro fator que faz com que eles exportem para outras regiões e até consiga ali aumentar a sua riqueza. Agora, um que está tentando entrar há um bom tempo, mas a economia ainda derrapa, é a Turquia. A Turquia, ela localizada em 90% dela no continente asiático, 10% no continente europeu, ela nem poderia geograficamente ficar por conta da participação da União Europeia. Porém, ela tenta fazer aí essa entrada. Mas a União Europeia tem várias políticas, que a gente já viu em aulas anteriores. E ela se esbarra em muitas dessas políticas. Ela não consegue ter um controle muito maciço referente à sua economia, então é uma economia muito instável,
além da questão da corrupção, que existe muito forte dentro do seu próprio país. Então, se ela não conseguir equilibrar a economia e diminuir esse ato corruptivo que tem no país, ela acaba não conseguindo pleitear essa vaga na União Europeia. Outro ponto que a gente tem de destaque em relação à Turquia é a questão que a gente fala dos direitos humanos. Até alguns anos atrás, a Turquia ela tinha até mesmo pena de morte, o que, para a política de direitos humanos ali da União Europeia, é inadmissível. Um país com um histórico desse tentar fazer a barganha e a entrada no bloco. Então ele precisa primeiro reestruturar. Não é simplesmente virar e falar assim, ó, acabamos, essa lei não existe, como ela já não está existindo mais na Turquia, mas isso só não resolve. Eles têm que provar que não há só a lei que deixou, mas a cultura do país também acabou esquecendo essa prática aí de pena de morte e tudo mais. Práticas de enforcamento, tortura, eram muito comuns aí na Turquia até início dos anos 90. Porém, se isso não for modificado, essa cultura não for transferida a outros parâmetros, a Turquia não vai conseguir encarar ou entrar no bloco europeu. Eles deixam bem claro que política econômica, política social, política migratória são pontos que todos os países precisam caminhar da mesma forma, ok? E aí, né, um quadro que aparece para vocês em relação à expectativa de vida. Olha só a relação que nós temos, a diferença da Noruega para a Turquia, em relação de ganhos, em relação à questão até mesmo da posição relacionada aí à questão do IDH. Então, a Noruega 0,954, primeiro lugar no IDH no sistema internacional, aí, juntando todos os países praticamente, e a Turquia 59º. Então, um abismo econômico bem distinto aí. E se você olhar pela questão do PIB também, enquanto o PIB per capita da Noruega é 72 mil aí por habitante, Turquia tem um PIB per capita de 27, então bem inferior também a essa representação. E agora vamos dar atenção a isso aqui, ó, ao conflito dos Balcãs. Então a gente precisa desenvolver esse assunto, entender um pouco mais relacionado à desagregação da Iugoslávia e a formação desses novos países. Joseph Broz Tito, ele tinha um pensamento diferente de Stalin, né, o pensamento stalinista que tinha na União Soviética, então acabou divergindo em alguns pontos, principalmente na forma ali de manejo de sua população. Então, digamos que Joseph Tito ele acabou fazendo um socialismo à parte, um comunismo ali, uma mistura de comunismo e socialismo, mas uma visão mais pragmática e ideológica dele mesmo, não levando muito a visão, pensamento stalinista, o que fez haver uma divergência muito grande entre os dois, principalmente na reta final ali da União Soviética. Quando eu falo os dois, são os países, a União Soviética e a Iugoslávia. E aí essa Iugoslávia tinha ali, né, foi uma formação em 1920, então foi formado o Reino da Iugoslávia. Esse reino depois, né, sob a liderança em 1945 pelo general Tito, né, como eu disse para vocês, Joseph Broz Tito, e aí depois de Tito acabou fazendo com que houvesse uma anexação de outros países. E esses países aí acabou principalmente sendo puxado pela Sérvia, mas Bósnia, Croácia, Macedônia, acabou fazendo essa formação aí que hoje nós conhecemos da antiga Iugoslávia. 1980, Tito morre e começa uma política, uma tentativa de aproximação da União Europeia. Porém, o que acontece? 1990 acaba, né, a União Soviética ali em 1991, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Macedônia automaticamente já declararam independência. Automático. Esses 10 anos aí, de 1980 a 1990, foi um caos ali na região, muitos conflitos, principalmente ali na região da Bósnia, e a questão da Sérvia também. Então, dois países que sofreram bastante com esses conflitos regionais,
E 91, quando a União Soviética falou acabou, esses aí logo já pularam fora. Então, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia, 1991, declararam independência. Em 1994 foi assinado um Acordo de Dayton. Esse acordo começou a vigorar em 1995, era uma tentativa ali, meio que um acordo de paz. Tentar fazer com que os povos ali pudessem fazer ali um caminho alternativo para que não sofressem tanto. O que, querendo ou não foi bem assim que aconteceu, porque tiveram aí conflitos, principalmente em Kosovo, 4 anos depois. Então, digamos que ele meio que funcionou em 95, 96, muito superficial, mas a partir de 97 em diante, esse acordo caiu por terra e aí começaram conflitos dentro de países que já estavam se desmembrados ali. Lembrando que a Iugoslávia, o termo significa eslavos do sul, e que era liderado principalmente pela Sérvia, que queria depois fazer a chamada Grande Sérvia. Quando a União Soviética acabou, então o pensamento da Sérvia era criar ali uma Grande Sérvia. Não o pensamento da Sérvia, era um pensamento de Tito, lá atrás. Então tendo essa representação, certo? E aí em 2001, Albânia e Macedônia selam um acordo de paz. Olha só, o acordo foi assinado em 95. Até 2001, a região ali sofreu ali, principalmente Albânia e Macedônia, sofrendo com esse impasse ainda de disputa territorial. Então se desmembrou bastante, chegando a ficar então como está sendo mostrado no mapa para vocês aí. Um mapa bem colocado aí, a questão das divisões dos países que surgiram após o final ou a separação da Iugoslávia, ok? E aí, logicamente, vai aparecer um que não queria esse desmembramento de hipótese alguma, que era, na verdade, o ex-presidente iugoslavo, antes mesmo do desmembramento, que era Slobodan Milošević. Slobodan Milošević. Esse cidadão, pessoal, ele simplesmente queria compactuar com aquela visão em relação a Tito ainda, a formação da Grande Sérvia. Então começaram conflitos em Kosovo, começaram na Bósnia, começaram até mesmo lá na Albânia, Macedônia, que só 2001 que selaram a paz. Então o que acontece? Ele começou a propagar muito essa violência, até que ele foi preso. E aí, com a prisão de Slobodan Milošević, começou ali um pouco mais de paz. Bósnia começou a caminhar mais sozinho, e aí ele foi condenado, foi julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Primeiro da Iugoslávia, depois ele acabou sendo condenado na Corte Internacional, pela questão das atrocidades que ele acabou fazendo e criando aí. Ok, pessoal? Então, essa tabela final aqui é para vocês verem a questão da discrepância até econômica da região. Então, nós temos Eslovênia, que tem até um bom IDH, temos aí também Montenegro, que vem crescendo bastante, ao ponto de ser o possível próximo país que irá entrar na União Europeia. E temos depois também a questão da representação da Bósnia, da Sérvia, da Macedônia. E eu coloquei Kosovo separado aí, pessoal, por quê? Porque Kosovo, para muitos, não é considerado um país independente. A Sérvia não autorizou ainda, não assinou nenhuma carta, digamos assim, de independência ou tratado, ou coisa do tipo. Não. Porém, algumas regiões consideram Kosovo independente pela questão comércio internacional, ou essa questão comercial. Entendido, pessoal? Então tem essa análise. Tanto que o IDH acaba ficando lá embaixo, porque muitos colocam sempre como dentro da Sérvia, não de modo separado. Ok, pessoal? Então é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E aí, fiquem com Deus. Juízo sempre em casa, tá? Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima.